A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Este programa conta com a produção e realização de João Costa, técnica de António dos Santos, e já sabe, é emitido semanalmente a quarta-feira na LAC 95.5 FM, mas também já tem a sua publicação online no canal de YouTube da AmCham Angola, é verdade, a partir deste mês já o ouvinte pode acompanhar em direto na LAC e também no canal do YouTube da Hora da AmCham Angola, o que significa que se perder uma edição deste programa, a partir de agora já pode ter acesso ao conteúdo. Hoje vamos falar sobre a transição energética, como é habitual, na segunda quarta-feira de cada mês temos aqui o nosso painel de petróleo e gás, analisar as tendências no setor petrolífero em Angola e no mundo. Mas vou começar por saudar os meus colegas, Frederico Martins Correia, ele que é partner da Deloitte para esta área de petróleo e gás. Frederico, bom dia, bem-vindo a este painel e a mais esta edição sobre um dos temas que eu sei que é a sua eleição, dos seus prediletos, a transição energética. É verdade, muito bom dia a todos os nossos ouvintes, muito bom dia aqui aos estimados colegas de painel, muito bom dia Joel, espero que faça uma edição bastante profícua na discussão, é um tema realmente muito relevante e na qual eu acho que pode ter um passo importante para a África subsaariana. Muito bem, Frederico Martins Correia, muito obrigado. E já agora também vamos aproveitar para saudar, a partir do Reino Unido, Flávio Inocêncio, ele que é professor, doutor em Direito de Petróleo e Gás, tem colaborações com a Universidade Agostinho Neto, tem também colaborações com a Universidade Nova de Lisboa e também com a Universidade de Coventry, no Reino Unido. Flávio Inocêncio também tem sido das pessoas que mais fala sobre esse tema e que mais estuda o tema enquanto académico e agradecemos aqui a sua oportunidade. Flávio Inocêncio, muito bom dia, bem-vindo uma vez mais aqui ao nosso painel. Muito bom dia, gostaria de agradecer à Câmara de Comércio e ao seu presidente e também ao Joel e aos restantes membros do painel. É um prazer estar aqui, principalmente num tema tão importante para Angola como este. Muito obrigado, doutor Flávio. Vamos também chamar o Dr. Afonso Chipé, que é economista, é presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Economistas de Angola, tem mais de 30 anos a trabalhar na indústria de petróleo e gás e é também integrante deste painel. Dr. Chipé, muito bom dia, bem-vindo uma vez mais a este painel. Muito bom dia, Joel, muito bom dia aos colegas do painel. Bom dia aos ouvintes da LAC, uma saudação especial à AmCham Angola. Bom dia também, a partir de Angola, para o Reino Unido, ao companheiro Flávio Inocêncio. Muito bem, Dr. Chipep, muito obrigado mais uma vez pela sua atividade. Também vamos aproveitar para saudar o presidente da AmCham Angola, engenheiro Pedro Godinho. Engenheiro, muito bom dia, bem-vindo uma vez mais a esse painel. Engenheiro Pedro Godinho, para além de presidente da AmCham Angola, também é empresário do setor de petróleo e gás e às vezes falamos assim a brincar, é exportador, né? Dos poucos angolanos no negócio da produção e exportação de petróleo. Engenheiro Pedro Godinho, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso painel. Bom dia, Joel, bom dia, colegas do painel. Um especial bom dia ao Dr. Flávio, que gentilmente acedeu em participar connosco no programa. Já há algum tempo que não coincidimos neste programa e, portanto, um obrigado muito especial. Bom dia, rádio ouvintes, e um bom dia especial também para os membros da AmCham Angola. Muito bem, muito obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Vamos começar exatamente pelo Dr. Flávio Inocêncio para explicar o tema, né? Dr. Flávio, quando estamos a falar de transição energética, academicamente falando, o que é que nós estamos a falar? O que é que isso significa, a transição energética? Tipicamente, quando estamos a falar em transição energética, o que estamos a falar é da substituição dos fósseis por outro tipo de fontes energéticas, olhando para a matriz energética global
e, obviamente, país para país. Então, em sumário, da transição energética, essencialmente, é da substituição de fontes fósseis por fontes mais limpas ou fósseis que têm um impacto menor no ambiente. É o caso da substituição de centrais de eletricidade ou de carvão nos Estados Unidos por centrais movidas a gás natural, que tem uma pegada de CO2, né, uma carbon footprint muito menor, e essencialmente quando falamos de transição energética é isso. Então, o que é que do ponto de vista académico se estuda é como é que essa transição vai ser feita. E isto é um debate relativamente antigo. O que é novo agora, desde os finais dos anos 80 e princípios dos anos 90, é o impacto ambiental, que cada vez mais é uma consciência de que a utilização de energias fósseis, essencialmente carvão, gás natural e petróleo, que representam cerca de 80% do consumo primário energético, tem um impacto bastante negativo nas alterações climáticas, essencialmente na destruição da camada do ozono e aceleração do efeito de estufa. Então, o que houve desde os anos 80, essencialmente desde o Brundtland Report, o relatório Brundtland, chamado Nosso Futuro, que deu origem à Convenção das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. Portanto, é necessidade de haver um controlo sobre as emissões, sob o risco de termos uma aceleração das emissões, que vão levar, por sua vez, ao aumento das temperaturas, com os efeitos que nós conhecemos. Então, os países acordaram em 92, na famosa Conferência do Rio, colocar um conjunto de regras e medidas de acordo com o grau de desenvolvimento dos países, obviamente. Existe um princípio que as pessoas esquecem-se, que é o princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas, que faz parte do direito internacional ou do ambiente, e que leva em conta o grau de desenvolvimento dos países, mas existe um consenso de que é preciso fazer algo. Então, a transição energética, em resumo, é como é que nós vamos mudar a nossa matriz de consumo energético por fontes mais limpas. É isso que as várias ciências e vários cientistas estudam nas várias áreas, desde os economistas, que olham para a análise custo-benefício desse impacto, até os climatologistas, que olham para o impacto que isso tem no clima, e para outras áreas. E o que tem havido agora, felizmente, é uma convergência de estudos multidisciplinares. E, obviamente, que isto tem impacto na vida social, económica de cada país, porque cada país tem uma especificidade muito clara. Por exemplo, nós não podemos comparar o consumo primário energético per capita de um europeu médio com um angolano médio, porque um angolano médio nem sequer tem acesso à eletricidade. Nós só temos 30% de pessoas com acesso à eletricidade. Há um conjunto de fatores que têm que ser levados em conta e tenho certeza que o painel vai falar um bocado disso. Doutora Flávio Inocêncio, vamos chamar Frederico Martins Correia, da Deloitte Partner, e que partilhou connosco um estudo, sobre o impacto que a transição energética pode ter no nosso país. Vamos, entretanto, também dar nota aos ouvintes que as empresas de petróleo e gás estão-se a transformar em empresas de energia e pretendem investir cada vez menos em petróleo e investir mais noutras energias. Frederico Martins Correia, olhando para o acordo que empresas como a Total e várias outras petroleiras europeias têm estado a fazer, inclusive a BP, que já disse que vai vender alguns ativos de petróleo e gás até 2030 e que já investiu 500 milhões e diz que vai subir para 5 mil milhões esse investimento. Queríamos saber consigo, Frederico Martins Correia, que impacto pode ter esse movimento das empresas de petróleo e gás a serem transformadas em empresas de energia no investimento do petróleo no mundo e, em particular, em Angola. Muito obrigado. Bom dia, Joel. Bom dia, caros ouvintes. A pergunta é pertinente. Aqui, como o colega do painel Flávio explicava, portanto, o movimento de transição energética passa por ter uma produção mais limpa, portanto, menos dependente em fontes fósseis, e com um ascendente em fontes renováveis que podem passar pela eólica, pela hídrica, pelo solar. Naquilo que concerne ao continente africano e em particular a Angola, o país onde estamos, naturalmente que um país que nos últimos anos teve um ascendente de desenvolvimento do produto interno bruto nacional com grande dependência no produto interno bruto petrolífero, naturalmente que isso é uma preocupação. No entanto, quero lembrar que o processo de transição energética e o processo que o Joel falava muito bem de as empresas internacionais de petrolíferas estarem a emergir ou a transitar-se para empresas de energia, está a ser feito através de um caminho que passa, por exemplo, inicialmente por transformar alguma daquilo que é a sua operação em crude,
naquilo que é a maior operação por exploração de gás, que já de si, aquilo que é a exploração de gás e depois a respectiva monetização, faz com que a sua pegada de carbono consolidada seja mais baixa do que aquilo que é só a exploração de crudo. Complementarmente, muitas destas empresas o que estão a fazer é passar a ter investimentos naquilo que é o solar. Por exemplo, a Total tem uma visão para a produção de energia através de painéis solares muito interessante, e a África já faz parte desse espectro e em Angola também, como sabemos. Portanto, há investimentos neste momento da Total a nível do solar em Angola. Temos neste momento, promovido pela IELD, em conjunto com uma empresa americana, e eventualmente aqui o colega de painel Pedro Godinho depois poderá dar aqui um pouco mais de detalhe, porque seguramente a AmCham, o engenheiro Pedro Godinho, estiveram envolvidos naquilo que foi o processo. Há hoje a Sul Angola um projeto solar extremamente relevante. E, portanto, eu penso que o que vai acontecer é que as empresas internacionais que estão neste momento presentes em Angola e que têm acordos de exploração de crudo estabelecidos para os próximos anos, eventualmente, o que vai acontecer é olharem também para as oportunidades que Angola tem a nível de energias renováveis e complementar aquilo que é a sua geração de energia, e, portanto, aqui não só aquilo que é o conceito de produção petrolífera, mas sim geração de energia, através de uma matriz que passe por manter a atual exploração de crudo, pelo menos nos acordos que estão estabelecidos, e eventualmente complementar essa exploração de crudo com alguns projetos de gás, que pode passar por aquilo que é a exploração de gás associado ou a exploração de bacias que têm fortes reservas de gás, e sabemos que as bacias que estão aqui na zona do Kwanza são fortes em gás, portanto há boas perspectivas de terem boas reservas de gás. E, por último, olhar para aquilo que é a produção de energia através de painéis fotovoltaicos e, eventualmente, por produção de energia através de eólica, visto que na zona sul do país, mais especificamente no Namibe, aquilo que é o fluxo de massas de ar existente permite que a produção de energia por via eólica seja interessante. Portanto, há uma capacidade de geração interessante. A única coisa que depois fica pendente é aquilo que é o consumo próximo. Portanto, haver consumidores próximos a essa zona de produção, visto que o grande desafio que continua a ter a energia fruto da produção por via eólica é a sua armazenagem. Portanto, tem que existir, por exemplo, um parque industrial ou uma grande coltada agropecuária que permita o consumo imediato daquela energia, ou mesmo populações que neste momento não têm acesso a isso. E para isso, o MINEA, naturalmente através do seu Instituto Regulador do Setor de Energia e Águas, está a olhar para aquilo que são potenciais exceções, ou, se quisermos, complementos à atual regulação do setor elétrico, para permitir que exista a questão do conceito de off-grid, portanto, produção energética não distribuída em rede de alta tensão, mas com consumo imediato por consumidores industriais ou sociedade civil junto às zonas de produção. Portanto, penso que as empresas internacionais vão continuar a olhar para Angola como um parceiro forte, vão, naturalmente, estar disponíveis a que Angola se posicione perante eles como uma alternativa também à produção de energias limpas e não só, como no passado, a um destino focado naquilo que era a exploração e produção de crudo. Muito bem, obrigado Frederico Martins Correia. Uma análise muito interessante e que traz já aqui um ponto bom para a discussão. O ponto este que me leva a chamar o Dr. Afonso Chipep. Dr. Chipep, mas afinal o que é que Angola precisa fazer para garantir que tem cada vez mais investimentos no setor das empresas que agora não são só de petróleo, também são de gás? E vamos aqui trazer um dado novo, não é? É que as empresas de petróleo, que agora são de energia, também passam a ter dois interlocutores. Se antes estavam apenas na esfera de atuação do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, agora também
porque só exploravam petróleo e gás, agora também vão explorar outras energias. E isso implica também ter um interlocutor chamado Ministério da Energia e Água. Acha que essa duplicação de interlocutores poderá retrair investimentos no país? E o que é que se pode fazer para que estes dois interlocutores sejam de facto alinhados, para que a existência de dois interlocutores para essas empresas não se traduza em menos investimentos? O que é que se pode fazer, Dr. Chitano? Bom, Joel, trata-se de uma questão, na verdade, de extrema importância. Se o parâmetro principal da transição energética for a descarbonização e da ampliação da participação das fontes renováveis, eu penso que Angola pode passar essa transição energética. Os grandes e caudalosos rios de Planalto e regimes hidrológicos são bastante diversificados em Angola e também dá a Angola as condições ideais para tornar-se um dos maiores produtores de eletricidade do mundo. É bom perceber, Joel, que se a transição consiste na substituição de fontes primárias de energias fósseis como o petróleo e o gás por fontes de energias renováveis, como a saber como é a solar, a eólica e a hidroelétrica, é urgente Angola preparar-se em conformidade. Aqui, nesse aspecto, não tenhamos dúvidas que esta é uma transição que, do meu ponto de vista, é irreversível, pois vejo que tornou-se numa solução, diremos assim, mais competitiva e sustentável, e não apenas porque precisamos de parar e rever o aquecimento global. E para percebermos quão competitiva é essa transição, Joel, basta termos consciência de que o custo de energia fotovoltaica, ou seja, solar e eólica, os ventos neste momento diminuíram a cerca de 82% e 40% respectivamente em menos de 10 anos. Hoje a energia fotovoltaica já é a forma mais barata de produção de energia, o que se reflete na economia de mercado, com muitos consumidores hoje a sentirem-se em relação à produção e o preço. A outra alternativa para Angola consiste numa aposta ainda maior na descarbonização da nossa matriz energética. É preciso encarar de forma científica e sem preconceito, por exemplo, a construção de reservatórios de acumulação de água. Encarar os reservatórios não apenas como grandes acumuladores de água para a geração de energia, mas como reservatórios de usos múltiplos, como são a irrigação, o abastecimento humano, a navegação e até mesmo o turismo. Portanto, é preciso ampliar ainda mais a geração eólica e solar. No caso da energia solar, o consumo hoje em Angola deve rondar 0,5% mais ou menos. Mesmo assim, julgo haver espaço de crescimento, ou seja, com fazendas solares, inclusive sobre os reservatórios das hidroelétricas, seja na geração distribuída pelos telhados do país. Para quem acha irreal que Angola seja abastecida principalmente por energia eólica e solar, é bom lembrar, Joel, que a Alemanha, país pouco maior que o Mochico, por exemplo, e muito menos ensolarado que Angola, em alguns momentos chega a gerar toda a energia consumida através do sol e do vento. Agora, o Joel perguntou-me qual é o papel do Ministério da Energia e Águas. Aqui, a ENI, que é a Empresa Nacional de Energia, eu penso que continuará a jogar um papel crucial no sistema elétrico angolano. Hoje a ENI é responsável por mais de cerca de 1/3 da energia gerada no país, na sua maioria de origem hidroelétrica. Convém também recordar que é responsável por quase toda a metade, se não mesmo por todo o sistema de transmissão, pela interligação energética do país, e é ela quem controla nada mais e nada menos do que 50% da água acumulada nos reservatórios das hidroelétricas, ou seja, da maior parte da bateria do sistema elétrico angolano. Portanto, se o Joel está recordado, em 2013, num livro que eu lancei, cujo título é Pensar Angola Agora, eu já havia feito referência relativamente às energias renováveis. Eu dizia naquela altura que a questão de energias renováveis continuava cara, concorria diretamente com os combustíveis fósseis, né? E dependia dos subsídios governamentais. Na altura, eu queria dizer que a maioria das fontes de energia renovável que enfrentava um grande desafio, porque boa parte delas é intermitente. Ainda não surgiram os avanços tecnológicos que podem torná-la numa provedora de energia confiável em tempo integral. E mesmo assim, Joel, julgo que para o caso de Angola, ela pode ser aplicável nos lugares mais recômodos, onde a energia elétrica, para lá chegar, eu disse no livro,
que era um sonho de vários anos, né? Portanto, o custo de energia solar, já desde aquela altura, desabou nos últimos anos, mas ela só consegue concorrer com o carvão e o gás natural em poucos mercados onde o preço da eletricidade é alto demais. Julgo que através da energia eólica ou solar, a eletricidade só flui quando o sol está brilhando. Isso é o que mais temos em Angola, e a custo zero, é claro, que em quase toda a extensão do nosso país. Por isso, para mim, é bem-vinda a revolução energética. Aqui também é bom referir que os defensores, como eu, faz anos que venho falando sobre isso, da energia renovável, dizem que os governos devem continuar a apoiar o seu crescimento, que pode servir, obviamente, para criar uma fonte de emprego e produção econômica para as próximas gerações. Porém, também, Joel, convém destacar que Angola poderia dar aproveitamento à reciclagem de lixo, né, para a energia renovável, reduzindo as emissões do dióxido de carbono, e que ia beneficiar com isso o meio ambiente local e a saúde e a qualidade do nosso ar. Estamos certos de que a busca por um combustível que substitui o petróleo levará ainda muitos anos. Mas o certo é que as empresas não devem desistir, devem continuar a pesquisa. Não obstante as reclamações de haver um preço a ser pago pela dependência excessiva da energia renovável, o que pode se tornar num grande fardo para a nossa economia. Nós deveríamos tirar o maior proveito possível dos combustíveis fósseis, como é o petróleo, para que quando passarmos para outra fase, que é da energia solar, eólica, enfim, nós estarmos capacitados com essa tecnologia. Porque eu estou recordado de 2013 que lancei o meu livro, quase que não se fala das outras energias. Hoje, que nós notamos, né, tem ali, eu acho que o investimento da Eni e de outras companhias petrolíferas, que hoje estão a trazer essa tecnologia. No entanto, volto a repetir, devemos tirar o maior proveito possível do combustível fóssil para que o amanhã estejamos confortáveis com o investimento que venhamos a fazer agora nesta commodity. Muito obrigado, Dr. Chifé. Vamos passar a palavra ao Engenheiro Pedro. Engenheiro Pedro Godinho, a nossa questão é muito objetiva. Em Angola há dois interlocutores. Quando as empresas se transformam em empresas de petróleo e gás, em empresas de energia, passam a deixar de estar somente na esfera do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás e entram também para a esfera de influência e de atuação do Ministério da Energia e Águas. Será que ter dois interlocutores não será um entrave ao investimento? Há quem já defenda que, se calhar, é oportuno Angola voltar a fundir os Ministérios da Energia e Águas com o Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos, criando um super-ministério, obviamente, tal como já era na época do Ministro Loi, né, lá na década de 70. Né? Será que vale a pena voltarmos a esse formato ou ter dois interlocutores não preocupa os investidores do setor de petróleo e gás e também das energias, quando eles se tratam de empresas multinacionais? Joel, eu penso que não. Não exatamente por várias razões. Cá haver exatamente esse redirecionamento para as energias renováveis. A Angola, como tal, vai ressentir-se dessas mudanças porque a sua economia depende vitalmente deste commodity que é o crude. Contudo, há um aspecto muito importante a considerar. O petróleo para Angola, em termos energéticos, o petróleo não representa uma fonte principal de sustentação da sua economia e das suas necessidades. Angola vive mais de energia de produção de origem hidroelétrica. Assim sendo, toda essa reconversão que estamos aqui a abordar vai tocar muito mais na sensibilidade de Angola, na questão das suas receitas. Quando falamos em petróleo, vemos o petróleo como uma fonte de receitas para o país. Portanto, fontes renováveis. Eu tenho cá as minhas dúvidas que as empresas nacionais, e sobretudo da Sonangol, numa fase como essa, se aventure em reconverter-se numa produtora de fontes de energia renováveis, porque ao longo dos 45 anos de independência, e naturalmente vamos a caminho de 46 e 45 antes da existência da Sonangol, isso é 25 de fevereiro de 76, a Sonangol não conseguiu adquirir as competências necessárias para poder, naturalmente, produzir, trazer à superfície todos os recursos que temos no nosso solo em relação ao óleo e ao gás. Não havendo essas competências por explorar beneficamente para a nossa economia, estando Angola a depender nesse momento
98% das competências externas, quer dizer, das multinacionais, eu não estou a ver a Sonangol saltar exatamente para outra fase. Vamos ser realistas, e é isso que é importante considerar. Angola tem mais de uma dezena de bacias, e Angola só está a produzir, nesses 60 e tal anos de história do petróleo em Angola, só está a produzir numa única bacia. Portanto, há muito recurso por explorar a nível de hidrocarbonetos. Portanto, penso eu que aí a Sonangol devia concentrar-se mais e aproveitar exatamente esse gap entre a data presente e exatamente o fim da era petróleo, para capitalizar, potenciar as suas capacidades e aproveitarmos mais ainda os recursos energéticos provenientes do petróleo como fonte de receita. Agora, como fonte de energia, Angola não precisa de petróleo. Angola é rica em rios. Eu acho que 1/7 de reservas hidrológicas estão concentradas nessa região da África, e Angola faz parte dessa região. O que nós temos de fazer é aproveitar os nossos recursos naturais. E aí fica bem. É importante realçar que toda essa atividade energética, sobretudo o aproveitamento hidroelétrico e, naturalmente, por fontes renováveis, eólicas, solares, seja responsabilidade do Ministério da Energia. E mesmo os petróleos, eu sempre advoguei que atividades com recursos minerais, e nesse caso atividades do setor de óleo e gás, deviam estar separados, porque essas são as maiores fontes de receitas que o país tem e representam a coluna vertebral de Angola. Portanto, qualquer estratégia que não seja bem acautelada nesse aspecto, naturalmente afeta tanto a nível dos recursos minerais, exceto o petróleo e o gás, e a nível do setor óleo e gás. Portanto, eu acho que, no invés de haver um só ministério, eu advogo que deveria haver 3 ministérios, como sempre foi: energia, petróleo e gás e recursos minerais. O petróleo também não deixa de ser um recurso mineral, mas tem características específicas e tem um peso brutal como fonte de receitas para o país e a sobrevivência do país. Portanto, eu acho que está claro, penso que a estratégia de Angola deveria orientar muito mais na capitalização dos recursos, óleo e gás, havendo competência para produzir, injetar no mercado, porque estamos em 2021, a perspectiva é 2050, portanto temos menos de 30 anos, a partir daí então podermos capitalizar isso. E do outro lado, criarem as condições para que o consumo energético em Angola continue a ser por fontes renováveis, que é o caso da energia hidroelétrica e a tantas outras, como agora esse projeto de 300 milhões que vai agora ser desenvolvido pela Sana África em Benguela. Naturalmente, há outro projeto com painel solar que vai ser desenvolvido pela ENI no Namibe. Portanto, essas iniciativas são sempre bem-vindas, mas a ocupação de Angola não deveria estar a ombrear ou tentar reconverter-se como essas mesmas estão a fazer. Eu acho que, nesse momento, deveria aproveitar estes 29 anos no sentido de capitalizar os recursos que a gente tem. Muito obrigado, Pedro Godinho. Vamos voltar ao Dr. Flávio Inocêncio. Dr. Flávio Inocêncio, que impacto acha que esta questão da transição energética vai trazer tanto para a diversificação da matriz energética Angola, ou consolidação da mesma, se assim o entender, e, obviamente, para, do ponto de vista político, para o futuro dos Ministérios de Energia e do Ministério também dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. E, claro, para a nossa Sonangol, né, que impacto vai ter isto por cá, esta transição energética? Eu creio que o engenheiro Godinho foi bastante claro e eu aqui concordo inteiramente com o que foi dito e acrescento que nós não podemos confundir as coisas. Isto é, o que é transição energética num país como Portugal, Alemanha, que é dos Estados Unidos, é totalmente diferente do que é transição energética para um país como Angola, onde só 30% da população tem acesso à eletricidade e, essencialmente, usamos o petróleo como fonte de obtenção de receitas. A questão é essa. A questão é, vamos ter um colapso das exportações, porque temos uma produção petrolífera em declínio até 2030, e estamos a viver uma época onde a procura por petróleo vai diminuir e estamos a pouco de menos de 10 anos de atingir o pico. Logo, isso vai afetar a nossa capacidade de exportações. Só para dar aqui um dado, em 2018, Angola, creio que exportou cerca de 30 a 40 mil milhões de dólares em termos de receitas petrolíferas, isto na cota parte que coube o Estado angolano. O ano passado, isto caiu para cerca de 10 mil milhões, portanto, um colapso absoluto. Então,
quando estamos a falar de transição energética, temos que separar as águas. E creio que o engenheiro Godinho começou a falar disso e creio que é um bom ponto de partida para esta análise. Isso significa que mesmo que Angola invista em energias renováveis, Angola não vai conseguir monetizar este tipo de investimento da mesma forma que monetiza quando exporta petróleo ou gás. Eu posso vender um carregamento de petróleo e exportar para os Estados Unidos, ou exportar para a China, ou exportar para a Alemanha. Eu não posso pegar uma produção elétrica, e colocar no navio e exportar para a Alemanha. Nós temos aqui que ser realistas. A questão é, vamos implementar estes projetos. E eu concordo que temos que pensar em políticas energéticas do ponto de vista integrado. Aliás, defendo isso já há tantos anos e falei disso no meu livro. Mas temos que separar. Então, Jean Godinho tem toda a razão quando diz temos que olhar para o colapso das exportações. Porque temos uma produção petrolífera em declínio e a questão da transição energética em Angola começa a ser um problema de colapso das exportações ou um colapso do preço do petróleo, porque existe muito petróleo e não há comparadores a nível global, uma questão de procura e de oferta. E depois temos que olhar para o mercado interno, isto é, eu faço um investimento de 300 milhões de dólares em energias renováveis. A questão é, qual vai ser o retorno do investimento? Qual é o incentivo? Sem haver subsídios públicos, a questão é, temos já um mercado interno capaz de, em termos de mercados, haver um retorno do investimento, ou isto vai ser um investimento público que não vai haver retorno? Então concordo aqui com o Jean Godinho quando diz que a Sonangol tem que se concentrar no seu core business, que é petróleo e gás. Eu acho que temos que apostar no setor petroquímico. Este vai ser um setor que vai ter um crescimento. Todas as análises indicam isso, da BP, da Shell, da OPEP, da Agência de Energia Internacional. Portanto, se é para apostarmos no petróleo e gás, vamos apostar no setor petroquímico e também no gás natural, que vai ter um crescimento. E mesmo o petróleo não vai ter um colapso absoluto. Eu recordo aqui que o petróleo, em 1975, representava cerca de metade do consumo primário energético. Neste momento é 30%. Isto é, a matriz energética petróleo já tem vindo a diminuir desde os anos 70, por várias razões, eu não vou entrar aqui, mas uma das razões foram os preços altos do petróleo, que tem um efeito, um dos efeitos é da substituição parcial do petróleo por alternativas. Isso aconteceu um pouco por todo o mundo. Então, quando falamos sobre transição energética, é um debate antigo. É um debate que vem essencialmente naquilo que chamamos o trilema energético. Nós temos que olhar para a energia em 3 eixos fundamentais. O primeiro eixo, sustentabilidade ambiental, nós falamos aqui disto. O segundo eixo, o acesso à energia, isso tem a ver com a pobreza energética e outros fatores. E o terceiro eixo é a segurança energética. Então, os países ocidentais, desde o primeiro choque petrolífero em 1963, quando a Arábia Saudita, mas os países árabes embargaram o petróleo para o mundo ocidental, adotaram um conjunto de medidas de políticas públicas para diminuir a procura por petróleo. Aumentaram impostos sobre combustíveis. Aliás, ainda hoje, a maior parte das receitas petrolíferas vão para os países consumidores via impostos indiretos sobre combustíveis, não vão para os países produtores de petróleo. É um dos debates que há sempre na OPEP e muita gente não tem noção disso, mas a maior parte, o bolo das receitas vai para os países consumidores, que aumentaram esses preços nos anos 70 precisamente por uma questão de segurança energética. O debate ambiental já existia nos anos 70, mas acelera este debate nos anos 80 e 90, quando se determina, e há um consenso científico de que alterações climáticas, e estas alterações climáticas foram causadas pelo uso dos fósseis desde o século XVIII. Então, quando falamos sobre transição energética, temos que situar debates. Para Angola, o principal desafio é esse que o engenheiro Godinho disse, claro, que é um colapso das exportações, um eventual colapso do preço, porque vai haver menos procura por crude. Mas essa procura por crude não vai passar 30%, que é o consumo primário do petróleo, para 0%. Isto vai ser algo gradual. E há países onde isto vai ser mais rápido. Por exemplo, os países da OCDE, que são os países mais ricos do mundo, incluindo a União Europeia, incluindo os Estados Unidos, o Japão, mas alguns países industrializados, como a Coreia do Sul, o Brasil, que é um membro associado, no bem membro, o consumo de fósseis já é negativo. Mas isso por quê? Porque são países que têm taxas de eletrificação a 100%. Portanto, mas se formos para a Ásia, ainda há um aumento da procura de fósseis. Claro que países asiáticos, em especial a Índia e China, não sei se sabem, mas 70% da eletricidade vem do carvão.
nesses países. E eles têm políticas claras agora para substituir essas centrais por gás natural e por energia nuclear e energias renováveis, porque esses países não têm assim tantos ricos. A China tem, mas não chega para a sua produção total, uma vez que neste momento é o principal consumidor de energia global, energia em geral. Então, nós temos que situar o debate. A questão é, o que é que Angola pode fazer num mundo onde o petróleo baixa de 30% para 20%? O que Angola deve fazer, na minha opinião, é, enquanto ainda temos um espaço para podermos atrair investidores para desenvolver as nossas bacias, como disse bem Engenheiro, vamos aproveitar. E vamos aproveitar também tentar atrair investidores para o setor petroquímico, que é um setor que vai ter um crescimento. Então, essa seria a aposta que eu daria ao Executivo. Agora, quanto à segunda questão, eu acho que tem que se manter separados. O petróleo é uma atividade muito específica, o engenheiro Godinho conhece bem, creio que aqui todos os membros do painel conhecem as especificidades e requer uma especialização muito, muito grande. E, obviamente, ter um ministério só especializado em petróleo e gás, para mim faz mais sentido do que ter um ministério que tenha uma umbrella de recursos minerais. Embora os recursos minerais tenham um futuro muito grande, isto na minha opinião, de Angola, isto vai ser um dos setores que mais vai crescer. Aliás, quando falamos de transição energética, um dos impactos ambientais e sociais mais negativos é o impacto que está acontecendo no setor mineiro, porque existe uma procura por produtos mineiros para baterias, para a produção de painéis, para a produção de equipamento também para energia eólica. Então, são esses dois aspectos que temos que considerar. Eu defendi a criação da agência, também no sentido para a agência ser uma autoridade administrativa independente para ter a capacidade de regular, e defendo isso há cerca de 10 anos, desde 2011 que defendo isso, e defendi isso também no meu livro, que criou-se a agência, para ser uma agência especializada, despoliticizada, e o Ministério ser o responsável apenas pelas políticas de petróleo e gás. Agora, o mais importante é saber como é que nós podemos estimular a exploração, porque para qualquer investidor, por melhor quadro jurídico ou financeiro que nós tenhamos, chamados fiscal terms, o mais importante é o potencial geológico. E nós não temos que supercampos em Angola como tem a Arábia Saudita, como tem no Iraque, como existe na Líbia. Portanto, o que nós temos que fazer é estimular a exploração para que possamos descobrir mais petróleo e gás enquanto houver esta window of opportunity. Quanto à estratégia da Sonangol, eu sou da opinião aqui do engenheiro Godinho e creio que o Sonangol tem que se concentrar naquilo que faz bem. Que não faz sentido investir 300 milhões num projeto energético quando ainda não domina totalmente o seu core business e produz apenas cerca de 5% da sua produção. Principalmente agora, em que a função concessionária passa para a Agência Nacional de Petróleos e Gás. Portanto, esta é a minha opinião. E mesmo para as petrolíferas como a Total, a Shell, a BP, há um debate internacional a nível de gestão de saber se estas empresas com os legados de fósseis vão conseguir competir no mundo de renováveis. Há quem diga que uma empresa que começa com o seu core business nas renováveis vai ter muito mais sucesso neste mundo energético do que alguém que quer ter tudo. Quer estar nos fósseis e quer estar no mundo energético. Portanto, há um debate também sobre isso. Portanto, esta é a minha opinião e aqui eu acho que o engenheiro Godinho apontou para algo bastante importante. Então, eu apostaria no nosso potencial geológico, que temos muito mais petróleo para descobrir, estima-se até 60 bilhões de barris, nós excluindo o pré-sal. E outra coisa muito importante é o pré-sal, mas isso fica para outro debate, dizer só que o Brasil está a produzir 2,6 milhões de barris dia em média, só no pré-sal. Seria um dos aspectos que nós também teríamos a considerar. Obviamente que estamos num outro contexto. Muito bem, obrigado, Dr. Flávio Inocêncio. Era chegada a vez do Frederico Martins Correia, mas eu iria, como houve a interrupção, provavelmente o engenheiro estaria a reagir a alguma coisa que irá dizer, certo? Eu estava a dizer é que eu concordava 100% com o Dr. Flávio Inocêncio quando diz que, naturalmente, essa situação do oil and gas, a gestão do setor oil and gas devia estar sustentada pela existência de um ministério e uma agência autónoma para melhor cumprir com as suas obrigações. Era um ponto que eu acho que é de extrema importância quando fizemos uma análise profunda e cortar essa dependência.
Exatamente. O Flávio introduziu um tema com o qual já abordei a nível de expansão com o Frederico Martins Correia, a quem eu chamo já a seguir Frederico. Afinal, o que é que Angola precisa fazer do ponto de vista legal e a outros níveis para aproveitar a janela da abertura, quer das multinacionais, quer de outras empresas de energia, em investir nesta fase de transição energética, investir mais noutras fontes? O que é que se pode fazer? O país tem potencial, não tem? E se tem, o que é necessário fazer? Bom, João, eu penso que o país tem potencial. Prova disso, e o engenheiro Pedro Godinho ainda agora referiu um projeto solar relevante em Benguela. Há iniciativas pensadas em eólica também a sul. Há outros projetos solar presentes já ao longo do país e, portanto, essas janelas de oportunidade existem. Eventualmente, o que é preciso trabalhar é exceções ou complementos à regulação do setor elétrico que permitam que exista a produção e o consumo de energia de forma mais simplificada. Isto é, hoje a maior parte os centros produtores, independentemente da tipologia, seja térmica, seja hídrica, portanto a capacidade gerada depois é injetada na rede de alta tensão e depois distribuída através da RNT e só mais tarde depois em baixa distribuída pela IAND e eventualmente o que pode agilizar um bocadinho mais estes processos e aumentar aquilo que é o apetite pelos mesmos a nível de investidores internacionais, possa ser que esta produção imediatamente seja consumida por um consumidor que esteja imediatamente ao lado daquilo que é a geração. Teríamos uma geração elétrica e imediatamente o consumo. Dou um exemplo, um parque industrial. Um investimento da agropecuária em que teríamos regadio a todo em contínuo e depois, por exemplo, aquilo que seria, por exemplo, toda a estrutura em torno, por exemplo, de cabeças de gado, eventualmente teria um consumo de energia que se tivéssemos ali uma conjugação entre produção eólica mais solar ou eólica complementada com um gerador a gás ou solar complementada com um gerador a gás que compensasse um consumo noturno que não pudesse ser imediatamente conduzido pelo fotovoltaico, eventualmente seria consumo imediato e, portanto, isto torna o projeto de investimento mais aliciante. Portanto, isso é um termo de regulação que eu acho que, a nível do setor elétrico, está-se a fazer esse caminho e isso pode abrir essas possibilidades. A nível daquilo que se falava do que é que a Companhia Nacional Petrolífera pode fazer em prol desse tema. E eu aqui tenho uma opinião um bocadinho diferente dos meus colegas de painel, porque eu acho que quando a Sonangol EP faz o caminho de criar agora unidades de negócio orientadas e focadas na cadeia de valor, a partir do momento em que tem uma UNEP focada na exploração e produção, acho que terá todas as condições para continuar a olhar para a exploração e produção petrolífera e dar, inclusive, aquilo que é um passo em frente na capacidade de resposta e agilização da exploração em torno das reservas existentes, em conjunto com operadoras internacionais, conforme os meus colegas de painel diziam, portanto, o foco total naquilo que pode ser a exploração petrolífera e que o país ainda tem grande capacidade de o fazer nos próximos anos, pode ser não só crudo, como também aquilo que é o gás. Mas, por outro lado, o facto de ter criado também uma unidade mais orientada de gás e que tem as energias renováveis, e por isso chamada Unidade de Gás e Energias Renováveis UNGER, em que a própria participação que a Companhia Nacional Petrolífera tem na Angola LNG, na parceria que tem com o consórcio de gás, com a ENI, não me parece que seja impeditivo que essa unidade de negócio tenha uma predisposição e um canal de atenção àquilo que são outras energias alternativas e, eventualmente, acompanhar processos ligados a este tipo de energias e, eventualmente, ter ali um canal de também geração de valor, quer para a companhia, quer para o Estado angolano e o fortalecimento da própria indústria a nível nacional. E, portanto, penso que aí o tema não é conflituante, mas sim complementar a partir do momento que há unidades de negócio focadas em cada uma destas vertentes. Com relação àquilo que é as tutelas ministeriais e a relação
com os interlocutores externos. Penso que a democracia angolana, que está hoje já num patamar elevado de maturidade, as empresas internacionais e os investidores que acompanham os negócios têm direções distintas naquilo que é uma interlocução para hidrocarbonetos e aquilo que é uma interlocução para energias renováveis e, portanto, não me espantaria que perante uma empresa internacional, um interlocutor que sempre teve relação com o país Angola, no passado como uma concessionária, hoje com uma Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis, para discutir temas de exploração e produção de hidrocarbonetos, daqui a um ano, meio ano, 2 anos, seja acompanhado numa mesma viagem de negócios por um colega de empresa, mas que tem a responsabilidade de identificar projetos neste mesmo país, mas de solar, de hídrica, de eólica, numa vertente diferente, de outra unidade de negócio, uma unidade de negócio e investimentos de energias renováveis. Portanto, penso que não há uma questão de conflito, acho que sim mais uma questão de complementariedade e, portanto, com toda a seriedade no processo e compromisso de todos os intervenientes, do qual nós mesmos aqui neste painel fazemos parte, acho que temos um caminho a percorrer que passa por não esquecer aquilo que é a nossa capacidade de exploração de hidrocarbonetos e tentar ao máximo maximizá-la, mas sem isso deixar de ter uma presença e uma disponibilidade para pôr Angola também no radar daquilo que é as energias renováveis, capacitar as pessoas naquilo que é o trabalho em torno da hídrica, porque podemos ter um papel muito importante naquilo que é o fenómeno de transição energética, em particular na zona subsaariana do continente. Muito bem, obrigado, Frederico Martins Correia. Vamos então chegar à parte final. Vamos dar 2 minutos a cada um para as conclusões e vamos começar pelo Dr. Chipep, que por ter tido apenas uma intervenção vai ter mais tempo, mais do que 2 minutos, justiça seja feita, para naturalmente apresentar aquilo que é a sua conclusão e recomendações sobre este tópico. Dr. Chipep, por favor, tenha a palavra e vai ser o único que tem a liberdade para exceder os 2 minutos, porque cada 5, 6, 7, porque só teve uma intervenção. Muito obrigado, Joel. Em guisa de finalização deste painel, eu julgo que Angola pode estar na vanguarda devido não apenas às condições naturais do país, mas à própria engenhosidade dos angolanos. A construção de políticas públicas e visionárias no passado colocou-nos como um exemplo para o mundo. Por conseguinte, eu julgo que novos desafios se colocam ao país e caberá à atual geração de angolanos e encontrar as melhores soluções, colocando o interesse da população e do meio ambiente como prioridade e sem comprometer o interesse sublime do setor econômico. E com isso dizer que, de facto, também corroboro com a explicação que esteve a dar, ou seja, a intervenção do engenheiro Pedro Godinho, no que diz respeito aos desafios para os próximos tempos, que eu julgo que para 2022 quem formar o governo em Angola deverá ter em consideração esta distinção dos 3 ministérios, que é o Ministério dos Recursos Minerais, que devia ser um eixo isolado, o outro eixo isolado, portanto, o Ministério dos Petróleos e Gás e o Ministério da Energia e Água. Portanto, são estes 3 eixos que eu julgo que são nevrálgicos para a nossa economia e que qualquer governo que estiver, portanto, no poder devia concentrar as suas atenções para tirar o maior proveito possível para que os recursos que estão sob a alçada desses 3 eixos poderem ser bem explorados para o benefício das populações, para o desenvolvimento e crescimento da economia angolana. Muito obrigado, Dr. Chipep. Passo ao Dr. Flávio Inocêncio. Dr. Flávio Inocêncio, que recomendações e conclusões tem a nível deste tópico? Eu defendo que temos que pensar políticas energéticas do ponto de vista integrado e defendo isso há bastantes anos e acho que faz sentido haver uma política energética para a eletricidade e para a energia em geral, mas não esquecer que o petróleo é a nossa principal fonte de obtenção de receitas, parte da nossa crise económica que vem de 2014, que tem a ver com o colapso do preço do petróleo e parcialmente o colapso das exportações, que vão continuar até 2030.
Portanto, o desafio é como é que podemos reverter este caso. Quando falamos em transição energética, temos que considerar isso, considerar que só 30% da população é que tem acesso à eletricidade. Essencialmente, nós não utilizamos muitos fósseis consumo primário, usamos um bocadinho, mas temos um potencial para que isso mude. E outro aspecto muito importante é algo que não se fala. O negócio do petróleo e gás é muito diferente do negócio da eletricidade. Então, quando falamos em transição energética a nível interno, temos que considerar que são dois modelos de negócio muito distintos, tanto em upstream, como midstream, como na fase de comercialização. E, portanto, temos que considerar que isto requer capacidades muito diferenciadas. E nós já tivemos muitos elefantes brancos. Então, eu aqui lanço o debate e a reflexão para a questão do custo de oportunidade do capital. Nós já tivemos muito dinheiro público desperdiçado em projetos feitos pela Sonangol, desde mobiliário, a finanças, a investimentos no exterior. E eu acho que temos que ter muita atenção quando olhamos para uma Sonangol que não domina ainda totalmente a sua própria cadeia de valor. É por isso que nem refinaria temos para fazer face às necessidades que Angola tem. Agora é que temos projetos de refinarias que vão entrar em funcionamento, mas é só que temos que pensar no custo da oportunidade de capital. O dinheiro não é fêmea, o dinheiro custa. Numa das intervenções que nós fizemos aqui, com o engenheiro Godinho, acerca da participação de Angola da OPEP, ele mencionou isso. E isso é verdade. Então, eu lanço essa questão e acho que o Angola tem que se concentrar no seu core business e a criar unidades diferenciadas tem que ser feita em conjunto com outro órgão ministerial, que é o Ministério da Energia. Portanto, isso requer uma outra lógica de investimentos, uma outra lógica de pensamentos e tentar alocar investimentos públicos. Então, a palavra de ordem, para mim, é sempre custo de oportunidade de capital. Isto é, mais vale não desperdiçar o dinheiro do que desperdiçar mal. E muitos investimentos que de Angola são investimentos privados, mas têm sempre garantias públicas. Portanto, em última análise, é dinheiro de contribuinte angolano. Temos que tentar atrair mais investimentos nas nossas bacias, como disse o engenheiro, porque no final do dia o que interessa é o potencial geológico. E temos ainda muito petróleo e gás por descobrir. Mais uma vez, obrigado. Peço desculpas por alongar desta conclusão. Não se alongou, professor Flávio. Vamos também chamar Rodrigo Martins Correia, recomendações, conclusões, o que dizer nesta parte final do programa, em jeito de conclusão e recomendação. Em jeito de recomendação, que tenhamos a oportunidade em poder discutir um tema tão profundo num tempo mais vasto. Acho que o tema assim o merece, não só a nível de painel e contribuição como o que fazemos aqui, mas a nível de decisão em Angola. Concordo totalmente com os meus colegas, acho que é um tema extremamente profundo. É preciso perceber quais é que vão ser os intervenientes em cada um dos momentos. São negócios distintos e, mais uma vez, complementares, mas acho que é importante que não seja escolhido Acho que temos que ser realmente focados. Não acho que seja impeditivo que o negócio de hidrocarbonetos e o negócio ligado à geração de energia por via renovável possa ser tratado de forma complementar. Vejo a tutela em ministérios diferentes, mas acho que esse foco da parte, neste caso, de cada um dos ministérios, só seria interessante e profícuo para aquilo que é a economia angolana. Muito bem, muito obrigado, Frederico. Vamos para o engenheiro Pedro Dinho, recomendações e conclusões. É sempre importante. Nós não podemos estar dissociados do mundo, não é? O mundo hoje é uma aldeia global e um aspecto que afeta uma nação poderá afetar os demais, exatamente com o efeito dominó. Contudo, o que eu recomendo à nossa liderança, se é que de facto nos estão a ouvir, é que devemos aproveitar esta janela que representa esse período que o mundo, todas as nações preocupadas com a questão climática, com o aquecimento global, veem no petróleo como um produto degenerado. Começa a tornar um inimigo público quando se evidenciam as questões ambientais. Se nos é dada essa oportunidade e temos mais do que 10 bacias com grandes potenciais, vamos fazer e aproveitar o máximo essas oportunidades, facilitando o acesso a investimentos, termos and conditions, os contratos de partilha de produção serem mais acessíveis, para que empresas multinacionais e empresas nacionais façam parte deste processo, de forma tal evitarmos que, quando chegar a data 2050, que é o período em que se prevê a conclusão deste processo, que Angola venha a beneficiar dos recursos que estão armadilhados no nosso subsolo. Eu acho que esta devia ser
deve ser e deverá ser a maior preocupação da nossa liderança. Porque vai ser com muita tristeza e exatamente com um sentimento de dever incumprido, termos refugiados pela natureza, pela vida, esses recursos, não termos sido capazes de desenvolver competentes para podermos capitalizar essas oportunidades. Essa transição energética renováveis, vamos deixá-la exatamente para aquelas multinacionais, porque também é verdade que muitas das instituições financeiras do mundo já estão proibidas de financiar projetos do oil and gas. Isso é um facto. E, aliás, dos últimos despachos da administração Trump deixou em cima da mesa, foi exatamente um documento que exigia que as instituições financeiras fossem obrigadas a financiar projetos do oil and gas, porque o mundo começou a mobilizar-se no sentido de prevenir, não vazar recursos para os fósseis, sobretudo o petróleo, porque é a fonte do sobreaquecimento global através de dióxido de carbono que isso gera. Temos que correr. A minha recomendação aqui, temos que correr. Já é tarde, vamos fazer o máximo, pelo menos para beneficiarmos desses recursos que a mãe natureza nos proporcionou. Muito obrigado, Engenheiro Pedro Godinho. Frederico Martins Correia. Muito obrigado, colegas painel, muito obrigado, caros ouvintes. Uma boa semana para todos, uma boa quarta-feira. Doutor Silvério, também, muito obrigado assim também a sua disponibilidade por estar aqui connosco. Muito obrigado, Joel, obrigado a todos os colegas do painel e um forte abraço a todos. Muito bem. Assim, caro ouvinte, muito obrigado por estar sintonizados 95.5 em FM ou a acompanhar-nos por via do YouTube, né, que é uma alternativa que permite aos ouvintes deste painel e deste programa, a Hora da AmCham, espalhados pelo mundo, a ouvirem este programa onde quer que estejam. A todos, continuação de excelente quarta-feira. João Costa e António Santos, esperem-se com a promessa de regressarem na próxima quarta-feira com o pequeno. Forte abraço. A Hora da AmCham Angola. A Hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A Hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.